2 meses após, Suzanne foi surpreendida com uma visita agradável e ardentemente esperada. Jean-Pierre, que antecedeu na grande viagem, já estava integrado na colônia, conseguiu uma licença e veio visitá-la. Chegou devagarinho, com um belo ramalhete de rosas vermelhas frente ao rosto, e a chamou pelo nome. Ei, Suzanne, você gosta de flores? Sem olhar diretamente para o lado de onde partirá aquele chamado, mas reconhecendo a voz, clamou. Jean-Pierre. E correu ao seu encontro, atirando-se em seus braços. Meu Deus, disse Jean, há quanto tempo aguardei por esse agradável momento. Eu também, meu querido. Contei as horas e nem mesmo me lembro o número de preces que fiz para merecer esse milagre. Milagre nenhum, meu anjo. Quando existe o amor verdadeiro vinculando as criaturas, tudo acontece na hora certa. Dizem que Deus tarda, mas não falta, mas na realidade ele nunca tardou. Nós, criaturas humanas, é que criamos expectativas através da ansiedade e não sabemos esperar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Naquele dia do feliz reencontro, o belo casal, unido como nunca, fez planos de trabalhar incansavelmente a fim de poderem descer à terra para ajudar os seus entes queridos. Suzanne e Jean-Pierre permaneceram por muitas décadas naquela colônia espiritual e, unidos como nunca, trabalhavam durante o dia e estudavam à noite, por entenderem que o esforço conjugado visando o progresso espiritual depende de muito empenho e dedicação constante. Nesse tempo, tiveram o ensejo de estudar detalhadamente quais as implicações existentes entre o pensamento do encarnado e dos já libertos dos liames físicos, e também temas que fogem à finalidade desta humilde obra. Nesses estudos, ficaram sabendo que a imprevidência, que o desleixo e que a falta de amor e caridade sempre sujeitam o homem terreno às influenciações dos desencarnados, pois estes têm tempo de sobra e apenas aguardam a oportunidade propícia para realizarem o que desejam. Assim, com as mentes aclaradas pela luz da verdade, com os corações repletos de amor, desceram à terra para recomeçar uma nova existência. Vinham ansiosos, como o lavrador diligente e cheio de zelos, que após preparar a gleba, seleciona com cuidado a semente a ser lançada ao solo. E a semente do amor puro e sem mácula, traziam-na gravada em seus corações. Renasceriam desta vez na Espanha e envidariam todos os esforços para arrebanhar a alma de Robert Renaud ao aprisco do amor maior, Deus. Parte 2. Capítulo 10. Morgana. Doravante a narrativa reportar-se a acontecimentos do século XVIII, ocorridos num pequeno município da cidade de San Sebastián, Espanha. A propriedade de Ramiro Álvares, denominada Fazenda São Isidro, estendia-se por uma larga faixa de terras cultiváveis e era todinha, de ponta a ponta, constituída de solo fértil e apropriado para a agricultura. A verde campina que se estendia exuberante à frente da moradia do fazendeiro, exibia um rebanho de gado vacum pastando tranquilamente, enquanto logo abaixo, o caudaloso rio corria mansamente, garantindo a vida dos animais e muita fartura na várzea ribeirinha. No local mais aprazível do verdejante vale, erguia-se uma bela casa. O doce e confortável lar de Ramiro e Hortência Dias Álvares. Ele, apesar de aparentar 30, já contava com 40 anos. E ela, bem mais jovem, poderia passar por sua mãe, devido ao delicado estado de saúde em que se encontrava. Além de Ramiro e Hortência, viviam naquela casa uma bela jovem de aproximadamente 19 anos que praticamente fora criada por eles, e Consuelo, a cozinheira. Morgana, de pele morena, de cabelos negros e longos, de lábios bem aformoseados e espessos, de olhos amendoados, mas parecia um ser divino que, fugindo do assédio dos deuses do Olimpo, tivesse escolhido aquele local para nele reinar. Morgana era filha de Anselmo Azeredo, o mais antigo empregado da São Isidro, e Gregória Garcia Azeredo. Assim como Anselmo, a esposa também nascera na São Isidro, numa pequena palhoça às margens do rio, e aos 16 anos foi desposada por ele. Só conseguiram ter aquela filha, perfumosa flor de cuja bondade recendiam inebriantes perfumes. Desde os 12 anos,
A bela jovem passou a morar naquela confortável mansão devido ao estado de saúde da patroa. A fragilidade de Hortência a impedia de cuidar da arrumação da casa e mesmo de preparar a alimentação que estava há muito tempo a cargo da velha Consuelo. A velha Consuelo, desde o dia em que Morgana pisou naquela casa para fazer companhia a Hortência, simpatizou-se com ela, e daquela simpatia nasceu uma grande amizade. Daquela de se confidenciar coisas íntimas, de dividir mágoas, ressentimentos e tristezas. Foi assim que a menina Morgana passou a ter um anjo a zelar pela sua segurança dentro daquela casa enorme. A convivência na Casa Amarela, como era conhecida, aparentemente seguiu seu ritmo normal, porém Ramiro não se conformava em viver ao lado daquela flor sem ao menos poder acariciá-la, ou como às vezes pensava, ter que sentir a doce fragrância de uma flor, mas sem poder tocá-la, era como morrer de sede ao lado de uma fonte límpida e cristalina. Vivia na abstinência dos prazeres carnais há tantos anos que até já perdera a conta, devido à enfermidade da esposa. Com o agravamento da enfermidade de Hortência, e não conseguindo manter um controle sobre o que pensava, Ramiro deixou-se envolver mentalmente por um clima doentio e assaz perigoso. Conquistar o amor de Morgana. Ela, no entanto, continuava a doar o melhor de ser enferma e nem suspeitava do que ia na mente do patrão. Consuelo, boa observadora, notou logo o comportamento estranho de Ramiro e avisou a amiga do perigo que corria, deixando-a empolvorosa. A partir daquele momento, a pobrezinha não mais teve sossego. Jamais concordaria em ceder aos instintos do patrão, mesmo porque ela o considerava como um pai. Os pensamentos desequilibrados de Ramiro, no entanto, começaram a interferir em seus hábitos. Ele, sempre íntegro, respeitador e de uma honestidade invejável, passou a usar de certas sutilezas a fim de enredar a bela morena. Foi numa noite chuvosa, após o desabar de um forte aguaceiro, daqueles que parecem querer levar tudo de roldão, que aconteceu o que a jovem mais temia. A pobre Morgana lembrou-se dos pais e saiu desesperada, rumo ao pequeno casebre à beira do rio. Enfrentando o negror da noite, as lufadas de vento que se pudesse, varreria tudo o que eu encontrasse à frente, chegou toda molhada justamente no momento em que seus queridos pais já estavam tentando salvar o que podiam, pois a forte enxurrada alagara tudo. Depois de quase uma hora, com o arrefecimento da chuva e o escoamento da água suja que invadiu os 3 cômodos da casinha, a família conseguiu colocar tudo em ordem e Morgana voltou para a Casa Amarela. Achou mais fácil retornar à casa pelos fundos, pois saíra por lá sem que alguém a visse, mas nem podia atinar com o que estava para acontecer. No início do temporal, Ramiro deitou-se, tentou dormir, mas em vão. Seus pensamentos desordenados eram assoprados de um lado para outro, tal qual lá fora, as folhas secas pelo vento. Não conseguindo conciliar o sono, levantou-se e pôs-se a olhar o temporal pelos vidros da janela e viu quando Morgana saiu no maior desespero rumo à casa de seus pais. Não conseguiu controlar-se. Seu coração queria explodir dentro do peito. Muito transtornado, com os pensamentos tecendo mil fantasias, esqueceu-se da bondade, do carinho que a jovem dedicava à esposa e desceu com o intuito de viver alguns momentos de prazer tendo-a em seus braços. Consuelo, no entanto, percebeu quando Morgana saiu correndo para socorrer seus pais e ficou de espreita. Ao vê-la retornando, desceu com toalha e chinelos secos a fim de que não se resfriasse. Ao aproximar-se da cozinha pôde ver a desassossegada figura de Ramiro andando de um lado para outro à espera da moça e escondeu-se. Assim que Morgana abriu a porta e entrou, Ramiro agarrou pelos braços e tentou beijá-la. Nesse momento, Consuelo apareceu e rudemente o censurou. "O que é isso, patrão? Essa é a paga que a pobrezinha recebe por tantos anos de dedicação e trabalho? Creio que Morgana quer ser tratada como filha e não como sua Amásia. Desculpem-me. Acho que estou perdendo o juízo. Isso não vai mais acontecer. E por favor, não contem nada a Hortência. Se este episódio cair em seus ouvidos, ela poderá morrer de desgosto, e isso seria desastroso para todos nós." Morgana, pelo acontecimento inesperado, permanecia imóvel, sem ação, petrificada.
Ao ser tocada levemente pela amiga, voltou à realidade, caiu em si e pôs-se a chorar. Ramiro, tomando consciência do disparate que cometeu, quis tomar-lhe amigavelmente as mãos para se desculpar. Ela, no entanto, puxou as suas, olhando com raiva. Disse-lhe: "O que o senhor está pretendendo? Por acaso pensa que não tenho sentimentos e que sou uma vadia qualquer? A partir desse momento não fico mais um minuto nesta casa. Sinto muito pela saúde de Dona Hortência, que adoro, mas aqui não fico mais. Acalme-se, Morgana, precisamos conversar. Não tenho mais nada a tratar com o senhor." E depois de abraçar a amiga, voltou apressada para a casa de seus pais, sem ao menos dizer adeus ao patrão. Chegando à casa de seus pais, tentou disfarçar a tristeza que lhe cobria o rosto. Porém, a mãe atenta percebeu que havia algo de errado com sua repentina volta para casa. Perguntando o que havia acontecido, Morgana precipitou-se num interminável e dolorido pranto. Mamãe, por que tinha que acontecer isso comigo?" "Acontecer o quê, filhinha?" atalhou o pai. "Sentem-se que eu vou contar. Mas primeiro, papai, eu quero que o senhor me prometa que não vai fazer nada contra o patrão." "Fazer o que, Morgana? Do que você está falando?" "Acalme-se, mamãe, eu vou contar." E a pobre criatura cientificou seus pais da infeliz ocorrência à vida quando voltou para casa amarela. Explicou-lhes que, além do susto, nada mais ocorreu, graças à intervenção de Consuelo, que se interpôs entre os dois, mas que não queria mais voltar a trabalhar naquela casa. "Fique tranquila, filhinha", falou o pai tentando acalmá-la, "amanhã mesmo a levarei até a cidade. Você vai morar com sua tia Carmela. Você é inteligente e com certeza encontrará um bom emprego por lá. Mas e o senhor e a mamãe? O que irão fazer? Com a minha desistência do emprego, será que Ramiro vai deixar que continuem morando aqui? Espero que Ramiro Álvares não complique ainda mais a nossa vida do que já conseguiu fazer nesse atentado contra você", disse o pai com um certo ar de amargura. No dia seguinte, aos primeiros raios de sol, Anselmo Azeredo conduziu a filha numa pequena carroça rumo a San Sebastián. Morgana seguia calada e bastante entristecida, devido a ter que se separar dos pais, mas tinha esperanças de encontrar na cidade uma vida nova onde pudesse sentir-se mais útil e viver mais feliz. Sem as luzes que a doutrina espírita nos faculta, seria difícil aceitar ou explicar o porquê das vertiginosas viradas, ou guinadas se preferirem, que comumente acontecem em nossos caminhos. Quantos casos existem na atualidade, e quantos outros grafados nos anais da história comprovar que a nossa vinda à Terra através da reencarnação obedece aos ditames da sábia lei de Deus. Se não, vejamos. Abraham Lincoln, com a finalidade de emancipar os escravos e reformular a democracia de seu país, saiu da simples condição de empregado de serraria para chegar à presidência dos Estados Unidos. Joana d'Arc deixou o rebanho de ovelhas na aldeia de Domremy, em Lorena, França, para lutar em prol da coroação do Delfim. Depois suportou por 6 meses o martírio moral em interrogatórios injustos e cansativos, e finalmente morreu queimada em 30 de maio de 1431, nas crepitantes labaredas que a maldade humana acendeu. Paulo, o apóstolo, saiu da Cilícia a fim de estudar em Jerusalém, onde pôde aprender os textos sagrados com Gamaliel no templo de Nota. Delfim. Título que designava o filho mais velho do rei de França. Salomão. Depois de encontrar-se com Jesus na estrada de Damasco, entretanto, percorreu a pé uma distância equivalente a 20.000 quilômetros, ensinando o cristianismo, para mais tarde ser decapitado fora dos muros de Roma no ano de 67. Jesus, o justo por excelência, da humilde manjedoura, partiu com seus pais e esteve por 7 anos no Egito. Voltando a Galiléia, fixou-se em Nazaré, para sair mais tarde por todas as aldeias ensinando a boa nova, e depois de desempenhar a maior e mais sublime missão entre os homens, aceitou ser crucificado entre 2 ladrões. Que possamos aprender com ele a modificar o nosso mundo, começando por nós mesmos, pois habitando um mundo melhor, seremos mais felizes. Capítulo 11.
San Sebastián. O casario de San Sebastián sob os reflexos solares parecia um rebanho de pacíficas ovelhas que mansamente descansavam na verde pastagem a estender-se magnificamente à frente. As pequenas ondas a se desmancharem nas areias da baía de La Concha eram um espetáculo à parte para a sonhadora Morgana. Após a lenta descida que perdurou quase uma hora renteando o morro e Gueldo, chegaram ao bela San Sebastián e começaram a procurar a casa de Carmela. Após indagar em diversos lugares, encontraram o local indicado e, chegando em frente, chamaram uma. O de casa. Tem alguém aí? E uma simpática senhora veio-lhes ao encontro com os braços abertos e sorrisos soltos. Meu Deus! Não acredito. Você, Anselmo? E essa morena linda, não vai me dizer que é Morgana? Sim, essa é minha filha querida. Sua hija es muy guapa, Anselmo. Obrigada, tia Carmelita. Quando papai e mamãe falavam da senhora, eu a imaginava uma velha. Agora vejo que me enganei. A senhora também é muito bonita. E a Gregória, por que não a trouxeram? Faz tempo que não a vejo. Estou com imensa saudade dela. Ela não pôde vir, Carmelita, ficou limpando a sujeirada que a chuva fez ontem à noite. E você, menina, o que tem feito por lá? Pelo jeito não tem trabalhado com seu pai na lavoura, pois não tem a pele queimada pelo sol. Não, tia, eu trabalhava na casa do patrão. A esposa dele anda muito doente e eu lhe fazia companhia. Então está explicado. Esse aceitinado de sua pele só pode ser conseguido na sombra, pois o sol sempre castiga a pele. A julgar pela sua beleza, você já deve ter encontrado seu príncipe encantado, não é mesmo? É uma pena que não, tia, a vida é tão complicada. E esforçou-se para não se pôr em prantos. Anselmo, com o intuito de desanuviar o ambiente, e tirar a filha do constrangimento criado pela curiosidade da irmã, interveio. É por esse motivo que aqui estamos, Carmelita. Ontem, na hora do temporal, aconteceu algo desagradável que, se possível fosse, não comentaríamos com ninguém. Mas nem a mim que sou sua irmã? Morgana olhou para o pai e ele, com um aceno significativo, a incentivou a contar toda a triste ocorrência da noite anterior. Sabe, tia, eu comecei a trabalhar na casa de Ramiro e Dona Hortência aos 12 anos. Fui contratada para ajudá-la, pois ela vivia sempre enferma e sem disposição para nada. Vivia da cama a uma poltrona no alpendre, e de lá até a cama. Vivendo como sua sombra, eu a ajudava a levantar-se, a se deitar e também ministrava os medicamentos na hora certa. Tudo correu bem até ontem à noite, na hora do forte temporal que desabou para aqueles lados. Quando estava voltando para a casa da fazenda, depois que ajudei papai e mamãe que tiveram a casa inundada pela enxurrada, fui agarrada pelo senhor Ramiro que tentou me beijar. Graças a Deus, nada aconteceu, pois Consuelo, a cozinheira da casa, impediu o pior. Chorando, desesperada, prometi a mim mesma que nunca mais colocaria os pés naquela casa. Ele tentou dialogar, pediu desculpas, mas não dava mais, tia. O medo e a vergonha que passei foram para mim mais significativos do que a promessa dele de não mais me atormentar. Uma consciência tranquila e cheia de paz vale mais que qualquer emprego. E verdade, menina. Existem homens no mundo que se prevalecem do que têm para enredar mocinhas ingênuas. Às vezes começam com simples sutilezas, e se não forem barrados a tempo, acabam vitimando-as. Após as sensatas considerações de Carmelita, o pai de Morgana aproveitou o ensejo e pediu. Carmelita, a Morgana poderia ficar morando aqui com você? Não sei o que vai acontecer conosco. Pode ser que ao chegar hoje na São Isidro encontre um aviso de dispensa. Aqui com você ela poderá arranjar um emprego e até poderá estudar, porém, enfiada naquele fim de mundo, o que será dela? Pode ficar tranquilo, Anselmo. E claro que a minha querida sobrinha pode ficar morando comigo. E até é bom. Ando tão solitária, assim umas faz companhia a outra. Após descarregar as malas trazidas com as poucas roupas de Morgana, de abraçar carinhosamente a filha e irmã, aquele homem saiu triste rumo à fazenda,
ignorando o que teria que enfrentar no dia seguinte. Antes de renascermos, e após aceitarmos os planos ascensionais visando nosso aprimoramento, responsabilizamos-nos pela sua execução, demora ou adiamento. Nossa consciência, juíza implacável, nos intimará a cumpri-los de maneira satisfatória, mais cedo ou mais tarde. É claro que, pelo caminho escolhido, tem-se uma ideia do destino almejado, porém, as quedas, a estagnação e as sinuosidades que irão causar a demora no percurso, são detalhes que dependerão do esforço e da maneira de caminhar de cada um. Assim, estar vivendo como os outros vivem, sendo mais um dentre bilhões, sem perspectivas, sem um ideal enobrecido de bons sentimentos, é caminhar vagarosamente, ou quase parando. Emmanuel, através do saudoso Chico Xavier, ditou uma frase num de seus livros que corrobora o que estamos tentando passar. A perfeição é a meta. A reencarnação é o caminho. Sim, queiramos ou não, a reencarnação é o caminho abençoado que nos levará aos paramos de luz, mas somente quando estivermos vivenciando os ensinamentos do Mestre Jesus. O que já conseguimos sentir e que a grande maioria não percebe, é que a nossa humanidade está carente de amor. A ciência avança, a tecnologia dispara e as religiões caminham tropegamente. Não adianta surgir mais uma nomenclatura religiosa em cada dia que passa. Os seres humanos não necessitam de mais uma religião, mas sim, de uma religiosidade capaz de transformá-los em criaturas melhores. Façamos a cada momento a nossa parte, lançando mais uma nota de paz, de amor e de alegria ao grande concerto universal. Assim, um dia, poderemos viver num mundo bem mais feliz. Anselmo retornou a São Isidro entristecido, e muito preocupado. Temia ser mandado embora da fazenda devido a filha ter abandonado o serviço. Por outro lado, estava convicto de que a filha fizera a coisa certa. Não é possível conviver ao lado de uma cobra traiçoeira e peçonhenta, sem que se arrisque a ser abocanhado por ela. Quando deixou o morro e Gueldo para trás, o pobre homem sentiu o coração apertado e tinha vontade de voltar atrás, conversar com a filha e levá-la de volta consigo. Não pelo emprego perdido, mas tão somente pela sua ausência. No entanto, sabia que se assim procedesse, iria prejudicá-la, pois já tinha idade de cuidar de seu próprio destino. Parou a carroça, pensou por uns instantes, acendeu um cigarro e seguiu adiante soltando uma baforada atrás da outra. Chegou a São Isidro quase à noitinha e mesmo cansado, foi à Casa Amarela conversar com o patrão. Com passos vacilantes devido à canseira da viagem a São Sebastião, matutava no que ia dizer a Ramiro Álvares, e ao mesmo tempo, conformado monologava. Seja o que Deus quiser, nunca passei fome nesta vida, e não vai ser agora que isso irá acontecer. Se ele me mandar embora, paciência. Chegou ao alpendre da casa e chamou. Senhor Ramiro. Ó com acento circunflexo de casa. E como o atendimento estava demorando, bateu palmas. Dentro de alguns instantes o patrão gritou lá de dentro. Quem é? Sou eu, senhor Ramiro, o Anselmo. Ramiro saindo da sala foi ao encontro de seu empregado e cinicamente perguntou-lhe. O que está acontecendo, Anselmo? Eu vim lhe avisar que a minha menina não pode mais fazer companhia a dona Hortência. Mas por quê, posso saber? Existem certos momentos em nossas vidas que uma simples pergunta mais se assemelha a uma tábua de gangorra. Vai depender do peso que se coloque do outro lado para que haja um equilíbrio perfeito. Aquele era um momento crucial para Anselmo. A sua permanência na fazenda iria depender de sua diplomacia, do que dissesse naquele momento. Pensou rápido e respondeu. Sabe, patrão, existe uma parenta nossa na cidade que está passando muito mal. Até agora não tinha enviado Morgana, mas a pobre está à beira da morte. Condoído de sua situação extrema, tive que enviar Morgana a fim de ajudá-la. Estou lhe avisando quanto antes, para que o patrão possa substituir a minha menina. Está bem, Anselmo. Fique descansado. Amanhã mesmo providenciarei uma outra acompanhante para Hortência. Capítulo 12. O emprego. Assim que Morgana viu-se sozinha com a tia,
crivou-a de perguntas. Quis saber como era a cidade, se o povo era hospitaleiro e se existia realmente a possibilidade de se arranjar algum emprego. Carmela, bondosamente, a esclareceu a contento. Carmela explicou-lhe que a cidade de San Sebastián era também conhecida como Donostia pelos bascos, antigos habitantes do norte da Espanha, na fronteira com França. Assim, já no dia imediato, em companhia de Carmelita, Morgana andou pela cidade, a fim de conseguir empregar-se, ficando deslumbrada com o que via. Carmelita, sempre gentil, levou-a a conhecer os lugares pitorescos da cidade, as praças e, em especial, o mar. Após, andaram a pé por diversos lugares, indagaram, conversaram com proprietários de alguns estabelecimentos, e por fim alguém indicou um endereço onde precisavam de uma mulher para cuidar de um senhor idoso. Imediatamente dirigiram-se até o endereço dado e se anunciaram. Era um casarão enorme e indicara a posição social e a importância de seus moradores. Aguardaram alguns segundos e foram atendidas por uma senhora distinta, que lhes perguntou o que queriam. Carmelita, mais desembaraçada que a sobrinha, apressou-se em dizer: ficamos sabendo que estão precisando de alguém para cuidar de uma pessoa doente. Gostaríamos de saber se realmente essa informação procede. Sim. Realmente estamos precisando de alguém para cuidar do Sr. Juan Pablo. Mas para quem é o serviço? E para a senhora ou para a moça? É para a Morgana, minha sobrinha. Ela já trabalhou em alguma casa cuidando de algum doente? Morgana, saindo de seu mutismo, respondeu: sim, em meu último emprego. Eu cuidava de Dona Hortência Álvares. Você poderia nos trazer uma carta de recomendação, Morgana? Até poderia, mas o local é distante daqui. É na zona rural algumas léguas de San Sebastián. Dolores, a governanta, pensou um pouco, e como simpatizara-se com a filha de Anselmo e Gregória, pediu: acompanhem-me, por favor. Morgana e a tia acompanharam-na e naquele breve instante puderam notar o brilho e o aroma agradável que recendia daquele simples corredor. Ao chegarem numa ampla sala ricamente imobiliada, pararam e se assentaram a pedido da governanta. Logo após, a governanta retornou com a patroa que, à distância, as cumprimentou friamente, perguntando para a empregada: então, Dolores, qual é a candidata? E a moça, Dona Geraldine? Aproximem-se, por favor. Então você foi acompanhante de uma senhora doente no local onde morava? Pode-se saber que local é este? E na zona rural, senhora? Fazenda São Isidro de propriedade do senhor Ramiro Álvares. Eu cuidava de sua esposa. Olhe, menina, pela experiência de vida que tenho, sei que essa condição lhe favorece. As moças criadas aqui na cidade são desatenciosas e cheias de péssimos costumes. O serviço é seu. Quando pode começar? Agora mesmo, se a senhora quiser. Não é preciso tanta pressa, Morgana. E esse seu nome, pois não? Sim. Morgana Garcia Azeredo. Pode vir amanhã, às 8h30, está bem? Enquanto Morgana, toda feliz, acertava o emprego na rica mansão dos Ulloa, na São Isidro, Ramiro procurou Anselmo Noito e, cinicamente, quis saber o porquê da filha ter ido embora. Como se ele não soubesse o motivo. Como Hortência aceitou sem contestação a saída de Morgana, pensava, não há razão de Anselmo continuar morando aqui na fazenda. Mas, antes de despedir o seu empregado mais antigo, quis saber para qual cidade Morgana se mudou. Anselmo, mesmo sendo analfabeto de pai e mãe, ficou desconfiado do interesse do patrão em querer saber o paradeiro da filha e mentiu. Morgana foi para Azpeitia, senhor Ramiro. O fazendeiro, tal qual uma mosca varejeira voejando sobre um pote de mel, devido aos seus desejos malsãos, nem desconfiou que Anselmo esconderá-lhe a verdade. Agora que já sabia o que queria saber, livre de qualquer acusação por parte da esposa, despediu o pobre lavrador sem dor nem piedade. Foi um choque para aquele homem probo, honesto e trabalhador. Jamais pensou que tivesse um dia de enfrentar uma situação como aquela. Saber que a filha foi humilhada,
ofendida e ainda por cima, ser mandado embora. O sangue ferveu-lhe nas veias e subiu-lhe à cabeça e, do homem pacato, tranquilo, surgiu um Vesúvio lançando lavas e chamas por todos os lados. Então é isso que você quer, seu patife? Desgraçar a minha família, começando por minha querida Morgana. Sem que o fazendeiro tivesse tempo de se defender, Anselmo puxou pela perna, derrubando-o do cavalo. Em seguida tirou o facão que trazia dependurado à cintura e partiu para cima de Ramiro. Não fosse a intervenção dos vizinhos, o patrão iria para casa todinho retalhado, ou talvez morto. Diego Soares e seus filhos, vizinhos de Anselmo, acalmaram-no, enquanto Ramiro levantou-se batendo o chapéu e a roupa para limpar-se das manchas de terra. Montou em seu cavalo e foi para a fazenda praguejando contra tudo e contra todos. Anselmo, aconselhado por Diego, foi para casa. Contou a Gregório o que aconteceu e pediu-lhe que catasse as coisas mais importantes, pois teriam que ir embora logo, antes que Ramiro pudesse vir até ali tentando vingar-se do ultraje recebido. Em seguida, colocou o que era mais importante como mantimentos, roupas e alguns utensílios de cozinha na velha carroça e saíram apressados sem olhar para trás. Enquanto estugava os passos do velho animal, Anselmo pensava: Deus é a testemunha que sempre fiz de tudo para manter-me do lado da paz. Todavia, o que aconteceu foi demais para a minha cabeça. No dia seguinte, eram 8h mais 20 minutos quando Morgana apresentou-se para dar início ao seu trabalho. Foi levada até a cozinha a fim de saber como proceder na alimentação do doente, e também para conhecer Eugênia, a cozinheira. Em seguida, Dolores levou-a a um escritório, onde combinou os seus vencimentos e também quais as necessidades e costumes do pai de Geraldine. Juan Pablo Llo era descendente de nobre família basca, grande homem de negócios e possuidor de diversas fazendas. Devido a uma queda de cavalo ficou impossibilitado de movimentar-se. No entanto, mesmo paralisado, continuou a percorrer semanalmente todas as suas benfeitorias, mas agora, aos 83 anos, um tanto enfraquecido, precisava do apoio alheio para tudo. Morgana foi orientada a sentar-se ao lado da porta e esperar que ele a chamasse. Quando ouviu o barulho de uma sineta, bateu 2 vezes na porta e foi atendê-lo. Assim que entrou, cumprimentou respeitosamente. Bom dia, Sr. Juan. Eu sou Morgana, a nova empregada. Aqui estou para servi-lo. O ancião, sem dizer nada, olhou-a detidamente. Olhou-a de cima a embaixo parecendo conhecê-la de longa data. Depois de tantas décadas e do enfrentamento de algumas decepções e reviravoltas da vida, tinha a dificuldade de lembrar-se, mas uma coisa era certa. Tinha certeza de ter visto aquele expressivo olhar em algum lugar. Após alguns segundos, lembrou-se de Heloísa, uma antiga namorada que, segundo ele, Morgana era a cópia perfeita. Ela, por sua vez, ensimismada, ficou sem saber o que fazer e que atitude tomar. Foi o próprio Juan Pablo que, escarafunchando os arquivos das antigas recordações, conseguiu reaver saudosas lembranças do seu passado de incorrigível conquistador. Foi quando conhecera Heloísa. Então, retomou a conversação e continuou. Morgana. Que coincidência. Eu tive uma namorada com nome igual ao seu. Esse era o nome de minha primeira namorada. Amor primaveril. Éramos apenas 2 crianças. Morgana, para não demonstrar indiferença às recordações de seu interlocutor, respeitosamente considerou. O amor primaveril, quando alicerçado num relacionamento sem máculas, é a expressão do sentimento mais puro e verdadeiro que existe. O pobre homem, deixando as suas longínquas lembranças de lado, olhou firmemente para Morgana e perguntou. Qual a sua idade, filha? 19 anos, senhor. Mas, não parece. O que a senhorita acaba de dizer-me tem um peso muito grande em minha conceituação. É difícil encontrar alguém da sua idade com sensibilidade o bastante para se expressar com tanto acerto. A questão do tino, da perspicácia encontradas em muitos jovens são características lógicas e naturais de sua elevação espiritual. O aforismo ninguém dá o que não tem, torna-se tão evidente na avaliação dos comportamentos e palavras de pessoas que,
por serem jovens, as julgamos inexperientes. Os que ultrapassaram o saber do mundo, e por isso considerados virtuosos, são espíritos que conseguiram ir além dos demais. O corpo físico segue as leis da natureza. Passa por diversas etapas, segundo a idade, mas o espírito é milenar. Isso equivale a dizer que as chamadas crianças precoces, nada mais são do que espíritos evoluídos, cuja capacidade os liberam, parcialmente, dos vínculos da matéria, ensejando-lhes a usufruir a aprendizagem conseguida em vidas passadas. Quando a ciência terrena passar a pesquisar os fenômenos que transcendem a matéria, verificará que existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, como disse William Shakespeare. Capítulo 13. A reviravolta. Enquanto Morgana entretinha-se numa conversa amistosa com Juan Pablo, nem sequer imaginava que seus pais estavam ao caminho de San Sebastián, pois foram expulsos como uma peste contagiosa da fazenda San Isidro. Enquanto ela, na cidade, satisfeitíssima, travava conhecimentos com pessoas bondosas, na San Isidro, o ciúme e a desconfiança instalavam-se sorrateiramente na Casa Amarela. A nova acompanhante escolhida por Hortência passou a ser Mercedes, uma moçola magérrima e toda feiosa, pois Paloma, que o marido pretendia trazer, o noivo a proibiu de trabalhar na Casa Amarela, embora o pai já tivesse dado consentimento. Paloma, para não contrariar o noivo, não aceitou ser pajem de Dona Hortência e com isso Ramiro viu os seus intentos irem por água abaixo. O fazendeiro não se conformava com a mudança radical que se operara a portas adentro de seu lar. A Casa Amarela já não era mais a mesma. Não existia a presença de Morgana com todos os seus encantos a enchê-lo de sonhos e fantasias. Ramiro, que de bobo não tinha nada, achou estranho Hortência ter barrado a escolha de Paloma para substituir Morgana. O que ele não sabia, é que a esposa desconfiada da saída repentina da filha de Anselmo, pressionou Consuelo, e a cozinheira contou tudo o que ocorreu naquela noite chuvosa. Fazer o que, pensava Ramiro, o destino deve estar conspirando contra mim. Por ora, tenho que aceitar, mas um dia hei de encontrar Morgana e então as coisas serão bem diferentes. Colocarei o mundo aos seus pés e duvido que ela não me aceite. À tarde, ao término de seu primeiro dia de serviço, Morgana levou um susto ao chegar em casa e encontrar seus pais na residência de Carmela. Atirou-se nos braços da mãe, beijando-a com frenesi, para em seguida atirar-se nos braços do pai, dependurando-se em seu pescoço. Ao saber que Ramiro Álvares os despediu da San Isidro, Morgana ficou furiosa. Somente após a mãe tê-la aconselhado, pedindo-lhe calma, que ela teve seu ânimo serenado. Gregória, com aquele jeito que só as mães têm com muita propriedade, fez a filha ver que tudo o que acontece debaixo do céu, e em qualquer lugar, está sempre sob a supervisão de Deus. E que, por certo, ela e Anselmo não ficariam abandonados. O pai haveria de arranjar algum emprego e viveriam felizes como sempre foram. No dia seguinte, Anselmo, com a ajuda de Carmen, alugou uma casa e mudou-se com a esposa e filha para lá. Era uma casinha simples, mas com cômodos bem arejados e cercada por muitas flores. Uma semana após, Anselmo conseguiu empregar-se como ajudante de serviços gerais no porto, e assim, tudo voltou ao normal. Enquanto isso, por força das circunstâncias, Morgana, de uma certa forma, passou a fazer parte da vida de Juan Pablo, devido à sua bondade que cativava a todos, pois o solitário Juan Pablo não via a hora de sua acompanhante e amiga chegar pela manhã. San Sebastián já era, no primeiro quarto do século XVIII, uma cidade encantadora e muito aprazível. Seus habitantes, em sua maioria católicos romanos, frequentavam a igreja de São Vicente, a mais antiga da cidade. Os Ulloa eram assíduos frequentadores desta igreja, e assim, algumas vezes por semana Morgana acompanhava Juan Pablo à missa, começando a interessar-se pela religião. Ela que evitava rememorar o passado, agora já pensava em Dona Hortência com carinho e incluía em suas orações. Quanto a Ramiro, embora procurasse afugentar sua imagem de seus pensamentos, já não o odiava como meses antes.
Era o efeito da oração no que ela tem de melhor. Unir a mente da criatura ao seu Criador, ensejando pensamentos novos, propiciando um nível mais elevado de sentimentos. O tempo, fiel espectador de todos os acontecimentos sobre a face da Terra, continuou a passar em sua ininterrupta trajetória rumo ao sem-fim. Decorridos 2 anos da saída da família Azeredo rumo a San Sebastián, Hortência Álvares deixou o mundo terreno numa triste manhã de março. Apesar do visível esmaecimento cadavérico, deixava transparecer no rosto uma feição calma e serena. Sofrer aí, resignadamente, partia agora para um outro lado da vida, usando um corpo mais leve e bem mais sutil. A morte, lançando seus gélidos tentáculos, arrancou o pobre espírito daquele corpo doentio e raquítico, deixando Ramiro inconsolável. O relacionamento entre ambos sempre foi frágil e, às vezes, até enfadonho, embora Hortência sempre lhe tenha devotado respeito. Foram felizes, muito felizes nos primeiros 8 anos de vida conjugal, porém sem ter filhos, o casamento tornou-se rotineiro e morno. Por outro lado, quando apareceram os primeiros sintomas da pertinaz enfermidade, Hortência, como uma erva sensitiva que, ao primeiro toque põe-se a murchar, afastou-se dele, negando-lhe qualquer gesto afável ou de carinho. Após o falecimento da esposa, a casa ficou grande demais. Somente sua presença e a de Consuelo fizeram da casa um local melancólico e triste, pois já não havia mais motivo para Mercedes lá permanecer. Assim, no transcorrer do dia, ele passava as horas na lavoura ou nas pastagens e à tarde, quando retornava, a casa amarela parecia ter a presença de seres estranhos dentro de seu domínio. Ah, como seria maravilhoso, pensava se Morgana ainda estivesse morando aqui. O seu lindo sorriso dentro desta casa seria como os raios do sol espantando o frio que às vezes me enregela até a alma. Eu não sentiria o vazio que sinto agora dentro do meu próprio ser. Apenas a sua doce presença me faria imensamente feliz. Eram pensamentos frequentes que Ramiro fazia questão de manter vivos em sua lembrança. Uma espécie de doença ou autocastigo que aplicava a si mesmo. Se seus pensamentos se tornassem audíveis, seriam catalogados como desabafos de um homem solitário e triste. Porém, como comentam as más línguas, nem mesmo o corpo baixou a campa, o viúvo já está de olho em outra. Se aplicado nesse caso, seria verdadeiro. Ramiro tinha a noção de estar faltando com o respeito com a alma da esposa, mas, pensava, ela não está aqui, mas eu continuo vivo. Morgana é o que de melhor aconteceu em minha vida. Com o intuito de localizar o paradeiro da ex-pajem de Hortência, o fazendeiro começou a viajar por todas as regiões e cidades na tentativa de encontrar aquela que, segundo ele, seria a sua tábua de salvação. Viajou por diversas cidades e até mesmo em San Sebastián esteve, mas não a encontrou. Quando um filho de Deus vive e respira no caminho do bem, a proteção de Deus está sempre presente. Foi numa tarde amena, de pouco sol, que Ramiro passou rente a Morgana e não a viu. A meia distância, a pajem de Juan Pablo percebeu a incômoda presença do ex-patrão e para não ser descoberta abaixou-se frente à cadeira de rodas, fingindo estar cobrindo os pés do patrão. Quando o malvado passou, ela levantou-se e pediu desculpas a Juan Pablo, dizendo-lhe estar verificando a temperatura de seus pés. Juan, porém, percebeu que algo estava acontecendo para que Morgana agisse daquela maneira, mas como ela esquivou-se de lhe dar explicações, entendeu e desculpou-se. Ramiro Álvares parecia estar alienado e fora da realidade. Pelos locais que passava, os transeuntes desviavam-se dele, pois além de demonstrar na face uma expressão gritante, falava sozinho e gesticulava feito um doido. Seus pensamentos dantes claros, admissíveis para uma pessoa com juízo perfeito, agora apoquentavam no tanto que estava à beira de uma síncope. As suas viagens à procura de Morgana efetivavam-se nos finais de semana. Geralmente, de sexta-feira a domingo, quando voltava à noitinha. Seu administrador, Miguel Bernardo, cuidava da São Isidro, apesar de sobrecarregar-se, mas não tinha coragem de reclamar e nem comentar as atitudes do patrão. Foi o próprio Ramiro que, insatisfeito com os resultados das buscas infrutíferas,
Comentou um dia. Não é possível. Parece que os malditos tomaram um chá de sumiço. Pois desapareceram. Bernardo, um tanto indeciso, aventurou. Desculpe-me, patrão, se eu puder ajudar. Obrigado, Bernardo, mas nem mesmo Deus me ajudaria. Creio que ela mudou-se para o céu e vive no paraíso juntamente com os anjos. O conceito que se tem de paraíso, céu ou inferno difere muito entre as criaturas terrenas. Para muitos, o paraíso ou jardim do Éden teria sido o berço da raça humana a partir de Adão e Eva. Eles concordam com o que lhes ensinam sem analisar o conteúdo do ensinamento. Outros aceitam a existência de um inferno, onde chamas ardentes crepitam indefinidamente para castigar os pecadores. Nem cogitam em analisar o absurdo dessa aceitação, pois segundo São Mateus, em 9:13, Jesus asseverou: Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. O arrependimento dos erros, depois a sua correção, e mais tarde a prática do bem, indubitavelmente faria esvaziar o inferno imaginário que só existe na consciência culpada. O reino do céu que Jesus promete no Sermão da Montanha aos pobres de espírito, isto é, aos humildes, significa a vivência do amor, a partir do momento presente, pois ao consultarmos o Evangelho, encontraremos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Jesus, João 3:13. Se analisarmos criteriosamente os nossos pensamentos e atitudes diárias, iremos notar que buscamos constantemente, sem perceber, o que é bom ou o que nos é prejudicial, pois as energias, ou fluidos que nos rodeiam, estarão sempre condizentes com o nosso eu interior. Melhoremos tudo o que a nossa capacidade de analisar já consegue abarcar, depois desvendamos aquilo que ainda não conseguimos detectar, corrigindo-os também, para, finalmente, começarmos a criar o céu dentro de nós. Capítulo 14. A varíola. 5 anos após o falecimento de Hortência, um inesperado amargor sobreveio à fazenda São Isidro, atingindo também seus moradores. Ramiro Álvares, em suas andanças à procura de Morgana, sem saber, foi contaminado por uma doença que vitimava, na época, pessoas de todas as idades. No retorno de uma de suas viagens, Ramiro sentiu-se indisposto, com uma enorme cefaleia, dores no corpo e passou alguns dias de cama. Decorrida uma semana, notou algumas erupções no rosto e se apavorou, pois falava-se muito na época de surtos variólicos. No dia seguinte ao aparecimento das erupções, Ramiro sentia-se extenuado e tomado de angústia, pois a varíola, após uma semana do contágio, manifestou-se como algo cruel e devastador. Temendo ficar sozinho e deixar a fazenda em mãos estranhas, lembrou-se de seus 2 irmãos. Murilo era membro da igreja e morava em Sevilha, e a irmã caçula, na França, casada com um homem que ele detestava. A única decisão mais acertada seria avisar seu irmão Murilo, pedindo-lhe ajuda. A missiva enviada e escrita de próprio punho deu ao irmão a impressão de que ele estivesse à beira do túmulo e não tardou em aparecer. Não que Murilo fosse um irmão prestativo e solidário, mas sabendo que o irmão enviuvara-se recentemente e que não tinha filhos nem herdeiros, desligou-se da igreja e viajou às pressas até São Isidro. Ao chegar, encontrou o irmão coberto de pústulas horrendas e quase sem esperanças de melhora. A varíola ou bexiga, como também é conhecida, esgotara-lhe a resistência e o fazendeiro mais parecia um monstro devido ao seu aspecto horrível. Premeditadamente, de caso pensado, Murilo levou seu irmão a São Sebastião e o internou no lazareto existente na pequena ilha de Santa Clara, um local apropriado para o isolamento de enfermos com doenças contagiosas, e lá o abandonou. Agora, com o afastamento de Ramiro, ele poderia apossar-se da fazenda e de toda a sua fortuna, em detrimento da irmã que ignorava o que estava acontecendo. O infeliz Honoré, morto no passado sem dor nem piedade, ali estava para cobrar o que Robert Renaud ficara lhe devendo. A título elucidativo, é bom salientarmos que na época que nos referimos, ainda não existia uma vacina contra a varíola.
Tal vacina só veio a aparecer em 1796, quando o médico inglês Edward Jenner, usando o material purulento da ferida de uma vaca, inoculou o pus num menino de 8 anos. Dias depois o menino contraiu a doença, mas de forma mais branda, moderada e, então, surgiu a vacina. Enquanto Ramiro Álvares começava a colher o que semeara no passado, e também pelos deslizes da vida atual, Morgana cuidava com todo o desvelo de Juan Pablo e os dois mais pareciam pai e filha, devido à afinidade existente entre ambos. Logo pela manhã, ela estava em seu posto esperando que a sineta tocasse, anunciando que ele acordara, que estava pronto para o passeio matutino e a conversa agradável de sempre. Naquele dia iriam à igreja de São Vicente para a missa da manhã. Tudo estava previamente combinado desde a véspera. Assim, Morgana viera com a sua melhor roupa, somente para alegrar o patrão que tornara-se um grande amigo. Mais que isso, o seu confidente. Tanto que, o motivo de sua saída da fazenda de Ramiro Álvares, Juan Pablo estava sabendo, pois ela lhe contou. A igreja, naquela manhã, estava apinhada de fiéis, pois quando surgem notícias alarmantes que podem afetar de alguma forma as pessoas, a procura pela religião torna-se mais intensa. Deus é sempre mais lembrado nos momentos de dores. Falava-se, e a notícia corria de boca em boca, que um surto de varíola estava se alastrando consideravelmente em toda a Espanha. Assim que Morgana conseguiu vesti-lo, colocou na cadeira de rodas e saíram rumo à igreja. Foram sós, pois Geraldine, devido a um imprevisto de última hora, não pôde acompanhá-los. Após o término da missa, voltaram tranquilos para casa, parando antes na praça onde Juan Pablo acostumara distribuir fagulhas de pão aos pombos. Ao chegar em casa, o pobre ancião estava de feições alteradas e um tanto trêmulo. Morgana, atenciosa como sempre, colocou suas delicadas mãos sobre sua testa e constatou que seu patrão estava ardendo em febre. Procurou por Geraldine e relatou o que estava acontecendo. A filha ficou preocupadíssima ao notar que seu pai não estava passando bem. Ficou horrorizada, pois temia perdê-lo, assim como perdeu o esposo, há 10 anos aproximados. Imediatamente, foi chamado o médico da família, facultativo de inteira confiança dos Ulloa, pois foi o mesmo que tratou Alejandro, esposo de Geraldine, enquanto vivo. A filha, tomada de pavor devido às alarmantes notícias que circulavam em San Sebastián, chamou o médico de lado e perguntou: Doutor Felipe, pelo amor de Deus, não me esconda nada. Febre alta não é um dos sintomas da varíola? Sim, madame, mas por hora não posso afirmar nada. Como, doutor? O senhor não consegue dar um diagnóstico a partir de uma febre? Veja bem, dona Geraldine, se o que disse a acompanhante do senhor Juan Pablo for verdade, 10 ou 12 minutos sob o sol da manhã não seria um tempo demasiado, mas... E se ela não estiver dizendo a verdade? Diante disso não posso afirmar que esse sintoma seja da maldita varíola. Temos que aguardar e torcer para que não apareçam erupções na pele do senhor Juan. Geraldine começou a levantar-se nas manhãzinhas seguintes indo rápido ao quarto de seu pai com o coração em descontrole. Entrava devagarzinho para não acordá-lo. Aproximava-se do leito, olhava detidamente, torcendo para que não houvesse nenhuma bolha, nada que evidenciasse a existência da temível varíola. Numa manhã, o que viu fê-la sair do quarto depressa para não gritar de desespero e assustar o pobre homem. Cobrindo o rosto com as mãos, saiu desesperada, voltando para seus aposentos, para então poder chorar e desabafar toda a sua angústia. Coitadinho do papai, está com varíola, dizia quase num sussurro, e, sem cerimônias, entregou-se a um pranto desesperado. Uma hora mais tarde chegou Morgana e ficou assustada ao ver a patroa esperando-a antes do corredor de acesso ao quarto de Juan Pablo. A moça notou que Geraldine tinha o rosto marcado pelo pranto e que se esforçava muito para poder falar. Finalmente, após alguns segundos, enxugou os olhos e desabafou. Ah, querida Morgana, quão triste é a minha vida. Anos atrás perdi o meu querido esposo devido a uma enfermidade desconhecida e agora estou com medo de perder papai para a varíola.
Morgana, com os seus lindos olhos inundados de lágrimas, esqueceu-se da formalidade social e estendeu os braços rumo a Geraldine, e o abraço fraternal e afetuoso foi inevitável. E, naquela demonstração de solidariedade, Morgana, deixando fluir toda a sua sensibilidade, sussurrou: "Chore, Dona Geraldine, mas chore confiando em Deus. Lembre-se do Mestre Jesus no Horto das Oliveiras. Ele tinha noção do amargor do cálice que teria de beber, mas confiando no Pai, orou e esperou. Confie em Deus, Ele jamais nos abandonará. Obrigada, querida, você nem imagina o bem que estão me fazendo essas suas palavras. Gostaria de lhe pedir um favor. Estou sempre às suas ordens, Dona Geraldine. Aqui estou para servir. Faça-me uma gentileza, minha filha. Vá até a casa do Dr. Felipe e diga que eu estou chamando. Fique tranquila, senhora. Daqui a pouco estarei aqui com o doutor." Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Poucos são os filhos que se lembram de Deus todos os dias. Menos ainda os que se lembram o dia todo. Se o Pai Celestial retirar o sofrimento do mundo um dia, poderá ser esquecido por todos, todos os dias. Quando Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei", uma grande multidão acercou-se dele a fim de usufruir suas bênçãos. Porém, o Mestre o acrescentou: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Jesus, Mateus 11:28-30. Tanto quanto aquele tempo, nos dias atuais, as criaturas lembram-se de Deus somente quando surge sofrimento. Aí então as pessoas tornam-se religiosas e o caminho das igrejas, dos templos e até das casas espíritas, são procurados mais a miúde. Diante das agruras da vida, atendem ao chamado do Cristo. Buscam-no de todas as maneiras a fim de se aliviarem. Até através de promessas. Sim, Jesus está chamando, e por que não atendê-lo? No entanto, o complemento do "vinde a mim" é tão claro quanto o chamamento de Jesus. "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis o descanso para as vossas almas." No que tange a necessidade de aprender com Jesus, a criatura terrena usa o ensino do Mestre. Misericórdia eu quero e não sacrifício, mas transformado numa grotesca paródia. Descanso eu quero e não sacrifício. Quando será que as criaturas do mundo irão sair do comodismo, da inércia improdutiva para buscar o amoroso Pai através dos caminhos do amor? Capítulo 15. A internação. Morgana, de maneira eficiente, buscou a casa do Dr. Felipe e dentro de 40 minutos estava com o médico de volta à casa do Zulioa. Felipe examinou cuidadosamente o suarento e febril ancião e disse não ter nenhuma dúvida. Juan Pablo contraíra a varíola. Com o coração acelerado, prevendo uma triste e insuportável separação, Geraldine via-se de mãos atadas devido ao grande apego filial. Não sabia o que fazer. Felipe, como um bom observador e usando seu conhecimento médico, aconselhou a enviar seu pai à ilha de Santa Clara, pois permanecendo ali em casa, tudo ficaria mais difícil. Decisões desse vulto não são tomadas num estalo, mas a situação era crítica e não comportava meio termo. Tinha que se decidir rapidamente. Pablo, mesmo sonolento e febril, percebeu a hesitação da filha e pediu: "Por favor, Geraldine, eu quero ir lá para o lazareto. Lá é um lugar apropriado para os portadores de doenças contagiosas. Papai, isso está fora de cogitação. Jamais permitirei que o senhor fique sozinho." Morgana, que, recostada num cantinho do quarto, ouvia tudo em silêncio, pediu licença e falou: "Eu vou com ele, Dona Geraldine. Afinal sou paga para isso." "O problema não é esse, meu anjo", objetou Geraldine, "agora é diferente. Você é ainda jovem e sadia. Permitir um disparate desse seria uma temeridade. O seu contágio com a varíola seria inevitável." O facultativo, que apenas observava a conversa entre patroa e empregada sem emitir opinião, pois seria abuso de sua parte se interferisse,
Ao ser questionado pela moça quanto à possibilidade aventada pela patroa, respondeu: Morgana, a sua patroa está certa. Veja bem, o quadro clínico dos vitimados pela varíola e o interior de um lazareto apresentam imagens chocantes demais para qualquer pessoa, ainda mais para você, que me parece sensível. Sua estrutura emocional ficaria abalada ao ver cenas e mais cenas horríveis naquele local. Quanto ao perigo de contágio, não há nenhum, pois a varíola é uma doença essencialmente masculina, não afeta as mulheres. Mas e se eu decidir fazer companhia ao Sr. Juan Pablo, não haveria nenhuma restrição pelos encarregados do lazareto? Creio que não, esclareceu Felipe. Bastará que o responsável clínico dê sua autorização. Então está decidido. Continuarei como acompanhante do Sr. Juan Pablo. O pobre ancião que, um tanto fora de si, acompanhava o diálogo sobre a sua saída daquela casa, fez um sinal com as mãos e, diante do silêncio que se estabelecera, falou. Nota: lazareto. Estabelecimento para controle sanitário, local para quarentena de pessoas com doenças contagiosas. Adoro você, Morgana, mas seria sacrificá-la à toa. Não vou durar muito tempo. Morgana parecia seguir uma voz interior e estava irredutível. Mesmo assim, se houver essa possibilidade, eu quero acompanhá-lo. Diante da insistência da moça, Geraldine concordou e solicitou que o Dr. Felipe cuidasse da internação de seu pai e da autorização para que Morgana o acompanhasse. Naquele mesmo dia, logo após o almoço, o lazareto da Ilha de Santa Clara recebia a presença de mais 2 filhos de Deus. Um para tratamento variólico e a outra, obedecendo aos ditames da lei de Deus, embora sem saber, estava a caminho de um reencontro marcado num passado distante. Morgana ficou estupefata ao ver tanto sofrimento. Os internos daquela instituição mais se assemelhavam a uma horda de guerrilheiros que, ao fugir de um combate, aventuraram-se em desabalada carreira por entre carrascais infestados de espinhos e galhos secos. Feridas enormes pelo corpo todo, e mais notadamente no rosto, causando uma horrível impressão. Quando, porém, o altruísmo move o coração das pessoas em direção ao amor sem máculas, haverá sempre doces compensações. O médico e diretor daquele depósito de doentes era um moço de seus 27 anos e de uma bondade extrema. Assim que os olhos do Dr. Juan Martín e os de Morgana cruzaram-se, parece que uma força desconhecida parara os ponteiros do relógio do tempo. As horas, minutos e segundos tornaram-se atemporais, para tornarem-se simplesmente fragmentos da eternidade. Quando Martim assinou a autorização para a entrada de uma acompanhante, achou um tanto inusitado alguém ainda na flora e a mocidade querer acompanhar um doente, ainda mais sem pertencer-lhe à família. Absorto e com tantas perguntas azucrinando-lhe a cabeça, não se atinava com a razão de uma moça tão linda estar ali, ao lado de um velho, mas por outro lado, tinha que agradecer ao destino pela oportunidade de ter ali a presença daquele anjo. O diretor daquele refúgio de variolentos, no intuito de diminuir ao máximo o assombro de Morgana diante daquele quadro estarrecedor, procurou conversar com ela, orientando-a a manter-se sempre à distância dos demais doentes, pois qualquer pessoa emotiva poderia adquirir problemas angustiantes diante de tantas anomalias. Juan Martín tornara-se médico há poucos anos, mas trazia uma bagagem de conhecimentos excepcionais e conhecia muito bem o efeito da varíola, uma vez que já fora contaminado por ela. E explicando, dizia: não a estou prevenindo quanto ao problema da contaminação, pois a varíola não afeta os seres do sexo feminino, mas temo que você seja molestada por alguma pessoa inescrupulosa e mal-intencionada. Aconselho-a também que não se fixem demasia nas marcas horríveis que a varíola provoca. O que os nossos olhos veem são passíveis de pelo menos se tentar a cura, porém qualquer doença que nos afete a mente, será difícil de diagnosticar a causa e debelar seus efeitos. Infelizmente a varíola deixa sequelas que, comumente, acompanham os portadores até mesmo depois da extinção do mal, ou seja, da cura. Enquanto Martim a instruía, um dos doentes gritou forte e de maneira exasperada: Ei, doutor, o senhor está aqui para aliviar as nossas dores ou para ficar conversando?
Calma, Ramiro, você já foi medicado e está sendo cuidado como os demais. A impaciência é um fator agravante para sua enfermidade. Controle-se. Ao ouvir o médico chamar aquele homem de Ramiro, a acompanhante de Juan Pablo sentiu um arrepio correr-lhe espinha abaixo, levando um tremendo choque. A partir daquele momento, disfarçando-se para que ninguém percebesse, começou a analisar o semblante daquele homem deseducado e impaciente. Minutos após, não teve mais dúvidas. Aquele homem era Ramiro Álvares transformado num farrapo humano. Morgana, como sempre fazia na mansão dos Ulloa, foi sentar-se ao lado do leito do patrão e amigo, e quando Juan Pablo acordou do leve sono pôs-se a conversar com ele. O senhor está se sentindo melhor, senhor Juan? Estou, Morgana. Não se preocupe comigo, filha, estou bem. Ao lado de um anjo que não teme contaminar-se, e nem se constrange diante das deformidades e mazelas humanas, qualquer pessoa seria injusta se dissesse não estar bem. Fique tranquilo, senhor Juan. Mulheres não se contaminam pela varíola, mas mesmo que isso fosse possível, eu não me importaria, pois é muito agradável estar ao seu lado. Juan Pablo, em sua leve modorra, não deixou de registrar os gritos de Ramiro Álvares, e perguntou a Morgana: minha filha, o que aconteceu para que aquele mal-educado gritasse daquele jeito? Aquele grosseirão nunca teve compostura em sua vida, senhor Juan. Talvez pense que é o dono do mundo. O Dr. Martim estava me transmitindo algumas orientações, quando aquele desaforado interrompeu a nossa conversa. Nossa, Morgana. Nunca vi você expressar-se assim. Você está bem? Desculpe-me, senhor Juan, mas tenho lá os meus motivos para exasperar-me. Como assim? A moça, um tanto indecisa, não sabia como proceder. Se deveria contar ou não que aquele enfermo mal-criado era a mesma pessoa que um dia quis abusar de sua inocência. Pensou por uns instantes e depois contou entre lágrimas. Sabe, senhor Juan, aquele homem é o dono da fazenda onde morávamos. É o maldito que um dia tentou agarrar-me 2 dias após botou os meus pais para fora da fazenda São Isidro. Nossa, como nosso mundo é pequeno e como Deus é tão grande, Morgana, filosofou Juan Pablo. O nosso pequeno urbe em seus giros orbitais estabelece o dia e a noite dentro dos quais a criatura humana semeia o que quiser, mas que, nos dias e noites futuras, terá que colher o que semeou. Ramiro era dono de terras e mais terras, mas se persistir agindo dessa maneira, em bem pouco tempo terá apenas 2 metros de comprimento por 7 palmos de profundidade a circundá-lo. O senhor está certo. Só gostaria de saber quem está tomando conta da São Isidro. Pobre dos moradores da São Isidro se for Murilo, o irmão dele. Mas por quê, Morgana? Porque é um homem mal encarado, muito estúpido e maldoso, apesar de pertencer à igreja. A ilha de Santa Clara, um pedaço de chão cercado pelas águas da Baía de La Concha, tinha algo em comum com uma colônia correcional. Em ambos os casos, como acontece até os dias de hoje, procuram-se segregar as criaturas que constituem um risco à sociedade. Todavia, é preciso que se dê um complemento a essa afirmativa. Para uma colônia correcional, mandam-se os que estão semeando o mal, e para um lazareto os que estão colhendo o mal que praticaram nas existências passadas. Os pobres seres que chegavam ao lazareto já vinham acometidos de dores de cabeça, dores nas costas, febre alta, cansaço e um tremendo mal-estar. Esses eram os sintomas apresentados. Depois de mais ou menos uma semana, esse quadro era amainado, mas começavam a aparecer as erupções que chegavam a assombrar. Alguns dos internados na ilha de Santa Clara, os fisicamente mais fortes, depois de algum tempo, voltavam para os seus lares, porém, a maioria entregava sua alma a Deus. Capítulo 16. O casamento. Juan Pablo ficou pouco mais de 2 meses internado naquele local triste e cheio de sofrimentos. Não aguentou por mais tempo, pois seu corpo ficou todo ulcerado pelas bolhas purulentas que os medicamentos não conseguiram cicatrizar e nem minorar seus padecimentos. Numa triste manhã de agosto, o pobre ancião deixou o triste mundo terreno. Desencanou tendo suas mãos entre as de Morgana,
A evidência é que no amor puro e desinteressado não existem censuras e nem preconceitos. Tal qual uma filha prestimosa, após o exalar de seu último suspiro, amavelmente, com imenso carinho, Morgana fechou-lhe os olhos, dizendo num soluço entrecortado: "Vá com Deus, meu amigo." Juan Pablo partiu tranquilo, como alguém que parte numa excursão antevendo as paisagens maravilhosas de um mundo feliz onde não existem contratempos, nem tampouco o egoísmo atroz e, muito menos, o pavor do fenômeno conhecido como morte. Encetava uma viagem portando um passaporte chancelado pelo amor puro e na mais exata expressão do termo, o qual conseguiu usufruir ao lado de Morgana nos poucos meses que estiveram juntos e que influiu de maneira decisiva no seu direcionamento a uma vida mais alta. Por outro lado, a contribuição de sua experiência de vida transmitida a Morgana foi benéfica, pois fortaleceu no espírito da filha que as contingências do passado separou, a fim de consolidar-se na companhia de Jean-Pierre, ou seja, Juan Martín, os preparativos para a recuperação de Robert Reino ou Ramiro Álvares. Morgana triste, inconsolável, num amargo pranto, continuava com as mãos de Juan Pablo entre as suas. Ao sentir que a gelidez da morte acentuava-se a cada instante, colocou as mãos, que segurava com carinho, sobre o peito do recém-falecido e chorou amargamente. Era a despedida e o quebrar dos elos que uniam dois corações que o amor fraterno aformoseara através dos tempos. Ele que fora Maurício em sua última existência, partia agora para a colônia de onde veio. Ela ainda permaneceria no mundo dos chamados vivos a fim de dar sequência à missão para a qual veio. Numa sequência assombrosa, o fenômeno chamado morte tem pego de calças curtas uma quantidade enorme de incautos. Quantos se acotovelam, cheios de ilusão, sobre uma situação que acham ser estável? Quantos outros se agarram aos seus pertences, julgando possuí-los indefinidamente, e quão grande é a quantidade dos que pensam usufruir uma vida eterna aqui na terra? Pobres seres! A hora da transformação chega para todos e os que nada construíram ver-se-ão ao relento, assim como o viajor que não abasteceu sua lâmpada com o combustível do amor, terá que tatear no escuro. Por outro lado, quantas decepções, quantos malogros e quantos sofrimentos evitam os que buscam o reino de Deus e sua justiça. A maioria, porém, dos espíritos que descem ao mundo terreno através da reencarnação, vive tontas, esquecendo-se que nossa estada aqui na Terra tem um objetivo definido: a nossa evolução espiritual. Dias virão, entretanto, que o espírito deixará de ser, como afirma a grande maioria, uma invencionice da doutrina espírita. Então, quando pela mercê de Deus for possível fixá-los num clichê fotográfico, essa humanidade cheia de preconceitos e interesses mesquinhos, acreditará e, acreditando, muitos olhos abrir-se-ão à luz da verdade. E então o nosso mundo será bem mais feliz. Juan Martín, com desvelo, aproximou-se da jovem, afagando-lhe levemente o ombro. Morgana, com os olhos marejados pelas lágrimas, levantou-se e olhando para Juan desabafou. Ah, Juan, como é triste nos separarmos de quem amamos. É como se nos despedíssemos de alguém no cais de um porto, com a certeza de nunca mais ver. Tranquilize-se, Morgana. Para as pessoas bondosas a morte deixa de ser o fim de tudo. Mas sim, o começo de uma nova era. O diretor daquele isolamento da ilha de Santa Clara não era propriamente um homem religioso, porém, fazendo da profissão que escolhera um sacerdócio, tinha mais religião dentro de si do que muitos religiosos. Com o falecimento de Juan Pablo, Morgana desligou-se da casa dos Ulloa, não porque não a quisessem. Bem que fora convidada por Geraldine para trabalhar na mansão. Ela, porém, alegou que sofreria demais naquela casa sem a presença do bom velhinho. Sendo assim, aceitou o convite de Juan Martín para trabalhar no lazareto da ilha de Santa Clara a fim de ajudá-lo a cuidar dos que ainda continuavam em tratamento e das novas levas que chegavam diariamente. Seu altruísmo, seu coração bondoso estavam concordes de que sua presença naquele local seria importante. Assim, sem relutar, aceitou cooperar com Martín no alívio de todos os doentes. Morgana, talvez intuída pelo invisível,
Contou a Martim todo o acontecido na fazenda São Isidro. Seria uma maneira de se sentir protegida no caso de algum atrevimento de Ramiro Álvares. O Dr. Juan Martim ouviu-a com atenção e solicitou que ficasse descansada, pois ele a defenderia. Sem a presença de Juan Pablo, Morgana passou a movimentar-se em toda a enfermaria, e mesmo de uma maneira retraída, cuidou de Ramiro com o mesmo cuidado que dispensava aos demais. Ramiro, por sua vez, tentava escafunchar em seus arquivos mentais a imagem de Morgana, sem contudo, conseguir o seu intento. Pode parecer estranho e até não ser aceito totalmente, mas no transcurso de uma existência, acontecimentos existem que nos parecem familiares, algo assim como cenas de um filme que já assistimos. Nossa mente, sem que saibamos, grava os lances mais importantes. Aqueles que de uma maneira ou de outra influirão de maneira decisiva em nossos dias futuros a nos indicar o alvo a ser colimado. Era o que estava acontecendo com o antigo fazendeiro. Tinha em sua frente a antiga acompanhante de sua esposa, mas devido às tribulações que o atormentavam desde o dia em que fora arrancado da própria casa, não a reconheceu de pronto. Uma semana depois, naquelas noites em que a implacável inquietude ataca, afugentando o sono, Ramiro virava, remexia no leito e não conseguia dormir. A imagem da nova enfermeira não lhe saía dos pensamentos. Ele que nunca fora de buscar ajuda através da oração, naquela noite dirigiu um angustiante apelo ao querido Criador. Nota: colimado. Que se tem em vista, a ser alcançado. Senhor bondoso, perdoe-me se estou buscando somente nessa hora de sofrimento e terríveis dores. Ajude-me, Senhor, a encontrar a paz. Fazei com que eu possa, nesse sofrimento, pagar um pouco dos meus erros. Essa dor me castiga. Essa coceira infernal incomoda tanto. E se isso não bastasse, Senhor, a imagem da nova enfermeira passou a atormentar-me dia e noite. Já não consigo dormir em paz. Dai-me forças, Senhor Jesus, para que eu possa entender o que está acontecendo. Após a prece silenciosa dirigida aos céus, Ramiro sentiu-se mais aliviado e conseguiu dormir até a hora de tomar os remédios, quando Morgana o acordou, chamando-o pelo nome. Recebeu os medicamentos, tomou-os e depois agradeceu, coisa que nunca lembrou-se de fazer. Morgana, estranhando o comportamento do enfermo, pensou: ué, o que será que está acontecendo? Ramiro nunca foi de agradecer. Ela, que tinha o hábito da oração, nem sequer imaginava que aquela alma cansada também orara naquela noite. Logo à tardinha daquele mesmo dia, Ramiro aproveitou um momento que a enfermeira não estava atendendo a ninguém e chamou-a educadamente. Senhorita, por favor. Desculpe-me pelo atrevimento. Parece-me que a conheço de algum lugar. Morgana, que guardara muitos ensinamentos ao acompanhar Juan Pablo à igreja, lembrou-se do que ouvira no último dia em que o esteve com ele na missa. Concilia-te depressa com o seu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Jesus, Mateus 5:25. Pensando firmemente em Jesus, fixou na mente a grata presença de Juan Pablo emoldurada num halo de luz, sorriu para Ramiro, e falou: o senhor me conhece sim, senhor Ramiro. Eu sou Morgana, a antiga acompanhante de Dona Hortência. Nesse momento, o pobre doente debulhou-se em lágrimas, enquanto ela, passando suas bondosas mãos sobre seus cabelos desgrenhados, continuou: fique tranquilo, meu amigo. Não é nada bom lembrarmos das coisas tristes do passado. Isso só nos traria mais sofrimentos. Olhemos para frente. Num lugar lindo e radioso o Cristo espera por nós. Sim, sim, Morgana. Ele espera por nós. E uma pena que eu demorei tanto tempo para entender isso. Fique tranquilo, senhor Ramiro. O importante é que nós já aceitamos essa verdade. Ore sempre e agora procure descansar. Só mais uma coisinha, Morgana. A senhorita me perdoa por aquele ato vergonhoso daquela noite. Fique tranquilo, meu amigo. Eu já o perdoei há muito tempo. Muito. Muito obrigado, Morgana. Que Deus a abençoe sempre. Aqueles tenebrosos dias,
principalmente para os afastados da sociedade devido àquele mal contagioso, continuaram a sua trajetória na sequente esteira do tempo. Juan Martín e Morgana, como se estivessem imantados um ao outro, começaram com pequenos flertes para depois se namorarem. Os impulsos daquele amor que os levava a sonhar com um mundo de paz e de ventura não foi vivenciado no passado e por isso mesmo ressurgiu com a doce promessa de uma vivência feliz. Dentro de poucos meses, com a aquiescência de Anselmo e Gregória, o casal se uniu no altar da igreja de São Vicente. Morgana, em seu traje nupcial, com seus cabelos longos e adornados de flores, mais parecia um ser angélico, enchendo de doces emoções os convidados, com seu sorriso contagiante. Substituídos em seus postos junto aos doentes da ilha de Santa Clara, os noivos numa aventura sem par, seguiram para a França não tão distante de San Sebastián. Seguiam na certeza de que o céu estava sendo boníssimo e magnânimo para com eles, pois que ambos sempre sonharam conhecer o país vizinho. 2 semanas após estavam de volta, e numa segunda-feira, recomeçaram as tarefas diárias. Era necessário dar continuidade em seus mistérios, pois tantos seres cansados e sofridos precisavam de seus corações generosos e mãos amigas. Capítulo 17. Missão cumprida. Enquanto Martim e Morgana estavam em França em lua de mel, Ramiro Álvares sentia-se impaciente. Parecia estar vinculado de certa forma ao Dr. Martim e Morgana, e mesmo sendo tratado afavelmente pelos substitutos, suspirava pela chegada dos dois. Apesar da inquietação que o dominava por completo, mantinha em seu interior, agora modificado, pensamentos novos e de certa forma tornara-se paciente, pois mentalmente rogava a Deus para que o jovem casal fosse feliz e voltasse logo. O homem, dantes orgulhoso, mal-humorado e até certo ponto agressivo, agora abrandara-se como um manso carneirinho. A varíola, que depois de sua fase crítica, atormenta e castiga rudemente os seus portadores com uma coceira incomum, assediava Ramiro com uma comichão violentíssima. Mesmo assim, as atitudes do antigo fazendeiro eram intercaladas por momentos de calma ou desespero. Pobre do ser que se manteve por longo tempo afastado da aura dos mensageiros celestes, e tenha se embrenhado no caminho do erro. Ramiro Álvares, na França, há mais ou menos um século e meio, deixou de viver a religião do Cristo para abraçar uma causa inglória da qual tinha agora que colher os amargos frutos. Por esse motivo, seus olhos eram constantemente orvalhados por lágrimas pungentes. Ele, que no pretérito, além de não pagar o combinado a Honoré, matou impiedosamente, agora respirava o clima nauseante de um lazareto e vivia constantemente sob o efeito das abundantes lágrimas que fizera Suzane derramar. Por incrível que pareça, via-se atacado por 2 tipos de comichão. Não tinha que suportar o gosto agro da angústia e saudade pela ausência de Morgana, que mesmo sabendo pertencer a outrem e estar distante, o acicatava dia e noite. O outro tipo afetava somente o seu corpo e era uma coceira fora do comum. O infeliz homem vivia desarvorado. Enquanto acordado, Ramiro, fantasiando, imaginava ver Morgana passear por entre flores no paraíso e nesses momentos, abundantes lágrimas brotavam de seus olhos cansados. Infelizmente, sem ter alguém que orientasse, muitas vezes enxugou as lágrimas usando as mãos após ter se coçado, e a varíola afetou-lhe os olhos. Quando Juan Martín e Morgana retornaram de França encontraram Ramiro completamente cego, pois a ingrata enfermidade atingiu de maneira irreversível a sua visão. Assim que Martim reassumiu o posto como médico responsável por aquela unidade hospitalar, foi informado sobre a cegueira do antigo patrão de Morgana. Lamentando-se pelo triste incidente, aproximou-se da esposa e confidenciou: "Meu bem, tenho algo um tanto triste para lhe falar. Fale depressa, querido, não me deixe angustiada. E alguma coisa relacionada com meu pai? Um acidente de trabalho? Acalme-se. Meu amor, está tudo bem com os nossos familiares, graças a Deus. A notícia ruim é sobre Ramiro. Mas o que aconteceu a Ramiro? Eu ainda não pude ir cumprimentá-lo. Está cego. Deve ter limpado os olhos após ter se coçado.
A varíola os cegou. A pequena ilha de Santa Clara, levemente acariciada pelas águas marinhas, poderia ser um local para se veranear, para descanso e refazimento, ou então, um ponto de atração para os jovens enamorados. Porém, segundo Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Assim, aquele triste refúgio destinava-se à correção de crimes hediondos cometidos em outras eras. O de Ramiro Álvares não era diferente. Era um caso dentre tantos que mantinha ali os seus cativos a fim de se depurarem sob os estigmas da varíola. Ao lado de tantos espíritos endividados, a maioria, exterminadores e huguenotes, ele expurgava os delitos cometidos num tempo em que a falsa religião estava a serviço de interesses mesquinhos e egoísticos. Cego, abandonado, desprovido de recursos, Ramiro era mais um ser que o sofrimento forçava a dobrar a cerviz, a fim de um dia poder entrar em sintonia com as leis do Criador. Nota: cerviz. Curvar, submeter-se a um jugo. Quando dizem que a sombra do medo exerce uma terrível pressão subjugando as criaturas, não sabem o quão verdadeira é essa expressão. Em termos comparativos, pode-se dizer que a dualidade, corpo e espírito, é como a câmera fotográfica e o filme. O corpo grosseiro, ao enquadrar-se ao foco da câmara, obedecendo à vontade do fotógrafo, capta e plasma no espírito traços luminosos ou obscuros segundo o desejo e o estado emocional de quem fotografa. Assim, imagens suaves, bem delineadas ou fotos disformes e sem foco, estão na dependência do estado mental ou espiritual do dono da câmera. Assim, encontramos em poder dos seres humanos álbuns fotográficos de variadas espécies. Álbuns do que são arquivos vivos das transformações havidas na natureza através do tempo. Hoje, infelizmente, de destruição. Álbuns que apresentam cenas dos horrores da guerra a demonstrar destruição e ruínas. Mas existem, também, os que exibem a felicidade através do sorriso que os flashes fotográficos registraram de famílias felizes. Também álbuns, que de maneira sequente, registram as realizações que o progresso humano conheceu em muitas partes do globo. Quem sabe um dia possam existir câmeras que registrem o estado emocional dos seres humanos nos momentos de desvarios e, assim como acontece com os raios-x, que captam e indicam a localização da doença, possa diagnosticar o ponto enfermiço de todos os que estão em discordância com a lei do amor ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a filmagem a se plasmar na tela mnemônica das criaturas do mundo, possa futuramente apresentar mais amenidades e menos cenas grotescas. O infeliz cego, através dos préstimos e influência de Juan Martín, sondou a possibilidade de retornar à fazenda, mas Murilo, seu irmão, tinha vendido a São Isidro, temendo que Ramiro pudesse sair ileso da batalha contra a varíola, e mudou-se para local ignorado. Murilo, apesar de ser uma pessoa esclarecida, trazia nos refolhos da alma um certo temor e avantajada algeriza pelo irmão. Tal qual o utensílio de ferro que sofreu por muito tempo o efeito dos corrosivos a que esteve exposto, Murilo trazia em si uma insegurança mórbida pela triste experiência que viveu como Honoré. Prestou um serviço a Robert Renault e nada recebeu. Antes disso, teve o seu corpo rechonchudo crivado de balas. Assim, sem ter um lar para onde voltar, sem ter recursos suficientes para se albergar em algum lugar, teve que esperar o seu triste fim entre os seus companheiros de infortúnios ali na ilha de Santa Clara. Ao ser notificada pelo esposo que Ramiro perdera a visão, Morgana, tentando ajudá-lo, procurou-o sem demora. Aproximou-se dele e o cumprimentou respeitosamente. Bom dia, Sr. Ramiro. O senhor está se sentindo melhor? Morgana. Então vocês já retornaram. Que bom. Quem sabe assim, com o retorno do Dr. Martin, eu consiga recuperar a minha visão. Pois é, Sr. Ramiro, fiquei sabendo do seu problema nos olhos. Não se desespere, o Juan está atendendo a uns doentes que chegaram hoje, e daqui a pouco o virá vê-lo. Tenho certeza que ele fará o melhor que puder para o senhor. Momentos mais tarde, tanto os recém-chegados quanto os doentes mais antigos ficaram assustados com os gritos de desespero de Ramiro Álvares ao saber que a sua cegueira era definitiva, irreversível. Ficaria pelo resto de seus dias na escuridão total sem poder ver a ninguém,
nem tampouco admirar o vulto aureolado e os belos sorrisos de Morgana. Como sabemos, Deus age no mundo pelas mãos das pessoas de boa vontade. Quando Morgana viu seu antigo patrão desesperar-se ao extremo, criando um clima angustiante dentro da ampla enfermaria, aproximou-se dele, tentando levá-lo ao reequilíbrio. Não era fácil. A incumbência de promover o equilíbrio de uma pessoa que chegou ao auge do desespero requer mais do próprio necessitado do que da capacidade de persuasão do assistente. E necessário que o desesperado queira receber ajuda. Assim, Morgana respirou profundamente, pensou em Deus e começou. Senhor Ramiro, por Deus do céu, acalme-se. Seu desespero complicará ainda mais a sua situação. Confie em Deus, pois Ele não nos desampara. Notei em seu rosto, nos seus braços, que houve uma cicatrização espantosa enquanto Juan e eu estivemos ausentes. Tenho certeza que logo também desapareceram as coceiras. Procure manter-se calmo, caso contrário o processo de cura poderá tornar-se mais lento e até mesmo regredir. E difícil manter a calma quando se perdeu tudo na vida, minha cara. Perdi a esposa, a fazenda, perdi todos os meus bens, e até mesmo o vínculo familiar que deveria ser indestrutível. Meu irmão transformou-se num aproveitador, um ladrão contumaz. Minha irmã casou-se com um crápula e nunca mais me procurou. O jeito é contentar-me com esse meu triste destino. Morrer amíngua. Esquecido e desprezadas por todos. Calma, Sr. Ramiro, também não é assim. Deus não esquece nenhum de seus filhos. Não somos ninguém, mas dentre os filhos de Deus, estamos aqui, o Juan e eu para ajudá-lo. Mas não é a mesma coisa, Morgana. À noitinha vocês irão embora e eu terei que continuar aqui neste local nauseante e fedorento. Creio que a minha hora está se aproximando e com a chegada da morte irei para debaixo da terra. Do ser desprezível e sem valia que hoje sou, somente ficarão as anotações nos prontuários de um infeliz doente. Não diga isso, meu amigo. Você está se esquecendo de Deus. Pelo contrário, Morgana, já há alguns meses adotei o sagrado hábito da oração. Partirei quase feliz. Só não sou de fato, pois não tenho condições de satisfazer o meu último desejo. E qual seria esse último desejo? Pudesse eu retornar a São Isidro e reconquistar, mesmo que fosse parte de minha fortuna, pagaria a peso de ouro algum artista para escrever em minha campa os seguintes dizeres. Aqui jaz alguém que teve tudo na vida, mas agindo cegamente precipitou-se num abismo. Foi necessária a cegueira física para que esse mísero ser enxergasse a extensão dos seus erros. Hoje, de visão renovada, livre do vaso físico, esse alguém anseia a incendir os ares em busca de uma morada nova e mais feliz. Que o Senhor Celeste apiede-se de sua alma. Uma semana após o comovente desabafo, o pobre cego despediu-se do mundo terreno e, mesmo nada prometendo, o casal Juan e Morgana atendeu fielmente o seu pedido. Mandaram confeccionar a placa escrita, segundo o seu desejo, e a dependuraram na cruz fincada em cima de sua sepultura. O abençoado solo espanhol, berço que um dia acolheu aquele corpo, reclamou e o recebeu de volta ao seu seio. O casal Juan Martín e Morgana, após muitas décadas de incansáveis cuidados para com tantos doentes, finalizou de maneira brilhante a missão que o plano espiritual lhes confiara. Juan, aos 78 anos, sentindo-se enfraquecido e adoentado, afastou-se de suas atividades de médico, e assim Morgana também deixou de trabalhar para tão somente cuidar de seu doente querido. Um ano depois, quando a natureza deu as primeiras pinceladas e pôs-se a pintar campos e vales com magníficas cores, a encher a atmosfera de inebriantes perfumes, Juan Martín com seus olhos lacrimejantes, despediu-se com carinho de sua amada e foi recebido pelas falanges de luz, sendo levado a um mundo onde a maldade não tem vez. Morgana chorosa, mas sempre confiando na bondade de Deus, passou a colaborar numa entidade que dava assistência à infância abandonada, uma mescla de orfanato e creche dos dias atuais. 2 anos depois, aos 71, ela também deu seu adeus ao mundo terreno, sendo recebida pelo esposo que, num frêmito contagiante, a envolveu em seus amorosos braços.
enlaçados e seguidos por uma legião de seres iluminados, partiram para o mundo dos bem-aventurados. A reencarnação de Suzanne, Jean-Pierre e Robert Renault, graças à bondade do Senhor dos Mundos, teve prosseguimento através da indumentária física de Morgana, Juan Martin e Ramiro Álvares. Foi marcada por lances que demonstraram a fragilidade do ser humano quando ainda jungido à carne e, não poderia ser de outra forma, pois o aprendizado básico do espírito imortal efetivar-se-á sempre ao contato da poeira do mundo. As nódoas que permitimos marcar nosso vaso físico aqui no mundo, tornam-se mais fáceis de serem alijadas nesse mesmo mundo. Essa é a lei das vidas sucessivas. As três almas, na verdade, tiveram que enfrentar os problemas que afetam todos os seres que descem à Terra. No entanto, mais notadamente Morgana e Juan Martin, souberam passar por eles sem se complicarem. Ramiro, apesar de ter exercido no passado uma atividade religiosa sob os paramentos da igreja, trouxe ao renascer uma bagagem assaz negativa, depois de perder todos os bens materiais e tornar-se cego. Com a ajuda de Morgana e Juan Martin, teve seus olhos espirituais abertos para a necessidade mais premente da vida: o amor. Assim, de uma maneira simples, mas objetiva, tentamos passar ao querido leitor a certeza de que nenhum dos filhos de Deus se perde para sempre, pois Jesus Cristo prometeu: das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Temos que acreditar que seja assim, pois caso contrário, nós teríamos que admitir Deus como um pai que não se importa com os seus filhos, que os abandona à sua própria sorte. O Pai de amor e bondade sempre estende as dadivosas mãos sobre os que buscam a verdadeira felicidade através dos caminhos do amor. Que Jesus nos abençoe. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. É vedado o uso deste arquivo para oferir, direta ou indiretamente, benefícios financeiros. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Junte-se a nós, se inscreva no canal,